Obrigado pela tua vida em nós, por meio de Jesus Cristo. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e nos traz paz, alegria, nos traz as instruções, as direções. Obrigado pelo teu Espírito que nos dá entendimento da palavra. Nós pedimos a ti compreensão, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que o milagre da revelação da palavra chegue ao nosso coração essa noite, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, como igreja, mas também individualmente como filhos, entendendo, compreendendo o teu direcionamento, as tuas respostas, o teu consolo sobre nós, Pai. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado por cada um dos teus filhos neste lugar. Obrigado, Pai, por uma noite poderosa. Obrigado, doce Espírito, pela tua presença neste lugar. Fica à vontade, doce Espírito. Santo Espírito de Deus, se move com liberdade, falando aos nossos corações, trazendo quebrantamentos, direcionamentos e respostas. Nós confiamos em ti, Santo Espírito. Eu me rendo ao Senhor, eu confio em ti. Eu dependo do Senhor, Santo Espírito. Que eu seja nesta noite um canal do Senhor. Que eu seja nesta noite uma boca do Senhor falando neste lugar aos nossos corações. Que venhamos sair daqui edificados, fortalecidos, nos regozijando em ti, ó Pai. Graças te damos. Graças te damos por essa maravilhosa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Animados? Amém. Então você pode sentar. Obrigado, equipe maravilhosa. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Você acredita nisso mesmo? Porque Ele verdadeiramente é bom. Amém? Aleluia. Diga assim comigo, eu vim prestar um culto a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa ter cada dia essa consciência daquilo que nós estamos fazendo. Eu sei que é bom estarmos reunidos, eu sei que é bom ao final do culto comer um cachorro quente, bater um papo, mas nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Você vai fazer o que hoje? Hoje eu vou para o culto. Culto é um lugar, é algo que nós fazemos, que nós prestamos a Deus, um culto a Ele. Amém? É individual. Eu acho maravilhoso que como igreja a gente se reúne, a gente cultua, mas se por acaso tiver alguém distraído, alguém voando, alguém longe, isso não impede o seu culto chegar ao Senhor, amém? Porque é uma coletividade, mas ao mesmo tempo é individual, é você e Deus, você falando com Ele. E deixa eu te falar uma coisa, gera expectativa no seu coração, porque Deus vai falar com você essa noite. Eu gosto muito disso porque o Espírito Santo, Ele é mestre, Ele é maravilhoso. Eu falo o seguinte, olha, Deus é bom. E aí você entende que as suas finanças estão sendo restauradas, o outro percebe no coração que o casamento dele está sendo transformado, o outro vê que a salvação está chegando na sua família, o outro vê que o seu emprego, os seus negócios estão melhorando, porque o Espírito Santo, Ele trata de forma individual com cada um de nós. Amém? E Ele não deixa de nos assistir, irmãos. Ele é maravilhoso. Você vai sair daqui hoje com uma resposta, só que é diferente da resposta do seu irmão, porque a necessidade dele é diferente, mas o Espírito Santo alcança a cada um de nós. Amém? Aleluia. Diga comigo, Deus está falando. Esse é o título da minha ministração para mim e para você hoje. Deus está falando. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1. Aleluia. Talvez você chegue hoje aqui pensando, Senhor, eu preciso de resposta. Meu Deus, por que o Senhor não fala comigo? Ele está falando, irmãos. Ele está falando, Ele fala. A Bíblia diz que Ele fala. Hebreus capítulo 11. Vou ler na Nova Versão Internacional. Perdão, Hebreus capítulo 1. Falei 11, Hebreus 11:1 já está massificado na mente, né? Hebreus capítulo 1. A partir do verso 1 diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Dá uma pausa aí. Se você olhar o Antigo Testamento, nós lermos os diversos livros, nós vamos ver Deus falando ao povo, Deus falando, Deus ensinando, orientando através dos profetas. Amém? Você já leu isso na Bíblia? Amém. Só que aí diz o seguinte: Ele falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Diga comigo, por meio do Filho.
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Você quer conhecer a Deus? Conheça o Filho de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus, ele veio à terra e ele diz: olha, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ele falava aquilo que ele recebia do Pai. E a Bíblia diz que ele é a expressão exata do Pai. E aí ele diz: olha, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ou pela sua palavra poderosa. Diga, a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Deus está falando. Diga comigo, Deus está falando. E essa é a minha ênfase aqui, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. Sabe, irmãos, Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com a humanidade através do Filho dele, através de Jesus Cristo. E a primeira fala dele para mim e para você é uma fala de amor e de arrependimento. Lá na cruz, quando Cristo se entregou, ele se entregou por mim, ele se entregou por você, por amor a nós, porque nós estávamos desligados, o homem estava perdido, o homem estava separado de Deus. Quando Deus falava da antiga aliança através dos profetas, é porque o homem não tinha condição de ouvir a voz de Deus. Deus não conseguia, por causa do pecado, por causa da separação, não tinha esse relacionamento com o homem. E aí ele falava através dos profetas, trazendo instrução ao povo, orientando ao povo, mas em tudo ele sempre conduziu o seu povo para esse momento em que o Filho de Deus iria se apresentar na terra, iria se sacrificar em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, e iria nos reconectar com o Pai. Aleluia, porque Deus ele enviou o seu Filho para trazer uma mudança, uma nova aliança, uma nova forma de nos comunicarmos com Ele, de nos achegarmos a Ele. E Ele disse, olha, antigamente falava pelo profeta, mas agora Ele fala diretamente a nós, através do Filho de Deus. Aleluia. E Jesus, ele através da sua vida, que se entregou naquela cruz, ele nos disse, nós amamos o homem, nós amamos a humanidade, e por isso Deus não se esqueceu, e Deus não deixou o homem sem uma alternativa de salvação. Mas foi por meio de Cristo Jesus que ele trouxe essa salvação, porque Jesus ele reconectou o homem, ele pagou o preço que você e eu precisávamos pagar, por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E foi isso que Jesus veio falar a nós, do seu amor, do amor do Pai para conosco. Amém. Aleluia. Só que nós precisamos aceitar. Foi necessário um dia eu ouvir falar a respeito desse amor, ouvir a falar a respeito desse sacrifício e aceitar esse sacrifício de Cristo Jesus, recebendo Ele na minha vida como o meu Senhor, como o meu Salvador, assim como você fez também. Precisou uma ação nossa, mas Ele falou, olha, a humanidade, eu amo vocês, estou me sacrificando por vocês, para que vocês possam ter novamente uma comunhão com o Pai. Amém? Então assim nós estamos ligados. E é nessa ação de amor, ele disse, é necessário, porém, que vocês se arrependam. Arrependei-vos de vossos maus caminhos, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos das suas ações erradas. Ele estava falando com a humanidade. Ele disse, olha, eu amo vocês, estou aqui pronto para perdoá-los de todos os pecados, mas vocês precisam se arrepender. E graças a Deus, um dia nós ouvimos e nos arrependemos, amém? Ouvimos e fomos restaurados, porque entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Mas eu quero mostrar, irmãos, algumas coisas práticas do nosso dia a dia, que nós precisamos prestar atenção, que nós precisamos estar atentos, porque a gente fala, Senhor, eu preciso de uma instrução, Senhor, eu preciso de uma direção, mas será que nós estamos buscando da forma correta essa direção?
Porque Deus fala, irmãos, ao nosso coração, Ele fala por meio do seu Espírito, Ele fala com a voz audível, mas a principal maneira de Deus falar comigo e com você é por meio da sua palavra. E aí, muitos querem ouvir Deus falar, querem uma direção, mas não tem comunhão com a palavra. Não tem comunhão com a palavra. Como vai ouvir a voz de Deus? A forma mais simples, mais prática, mais acessível está aqui na palavra de Deus. E muitas vezes nós não temos ouvido e a nossa vida não tem mudado, as coisas têm, às vezes, ficado mais difíceis ainda, mas porque não temos parado para escutar a voz de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 14, ele diz que nós podemos ser guiados pelo seu Espírito, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele nos guia. E a minha pergunta para mim e para você, será que temos tido tempo de comunhão com o Espírito Santo? Porque se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guia, nós precisamos então ter comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Deus não está se escondendo, Ele se revelou através de Cristo Jesus na sua palavra. Ele nos mostra como se relacionar conosco, como é o nosso relacionamento, como Ele quer, ou o que Ele disponibilizou para ser o nosso relacionamento com Ele. E aí começa pelo Espírito Santo. Você quer uma direção de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, quer saber as decisões que você precisa tomar, tenha comunhão com o Espírito Santo. Busque essa comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Não adianta, às vezes ele fala, Senhor, fala comigo, meu Deus, o Senhor não fala comigo, mas eu não tenho tempo para falar com Deus. Porque eu levanto cedo, começo na minha correria, tomo café, saio para a rua, já pensando no que vai acontecer no trabalho, trabalho o dia todo, volta para casa à noite, dorme, às vezes vai ao culto, vai à igreja, volta, deita e dorme, mas não tem um tempo para ouvir a Deus. A gente ouve a esposa, ouve o filho, ouve o colega de trabalho, ouve a sua chefia. E às vezes sai com a cabeça cheia, mas não para ouvir a voz de Deus. Mas Deus quer falar comigo e com você, por meio do seu Santo Espírito. Sabe, não é nem... Hoje, eu acho que eu nunca tenho essa intenção, mas hoje muito menos eu tenho a intenção de trazer algo assim, uma novidade, algo extravagante, uma revelação que veio do céu só para o pastor Alexandre, para trazer para a igreja do Guará. Não, eu quero falar de coisas simples que nós precisamos atentar no nosso dia a dia. E muitas vezes não temos feito, irmãos. Deus está falando de arrependimento. Deus está falando de vários assuntos. Abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 3. Eu não sei como tem sido a sua vida, irmão, mas precisa ser uma vida de santidade. Precisa ser uma vida na palavra. E talvez você entrou aqui essa noite, e se você fizer uma análise, você diz, eu não tenho levado uma vida como eu sei que eu devo levar. Não tenho andado conforme a palavra de Deus tem me ensinado, mas hoje é a noite de arrependimento para você. Amém? Se há algo que você precisa mudar, se você precisa se arrepender, hoje é uma noite de arrependimento. E a palavra diz em Atos, no capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Ele estava falando aqui aos irmãos, que a respeito da crucificação de Cristo, aquilo como o povo havia agido. E ele disse, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas. Percebe? Está falando aqui aquilo que falou em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Deus falava aos nossos antepassados através dos profetas. E o apóstolo Pedro está falando aqui, olha, o que tinha predito por todos Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Se alguém não tem andado na palavra, se alguém tem andado em pecado, irmãos, a primeira instrução do Senhor é, arrependa-se e volte para Deus. Talvez muitos, eu sei que muitos têm sofrido por não estarem em comunhão com o Senhor.
Ah, não, é por causa dos problemas da vida. É por causa das circunstâncias, das dificuldades econômicas, do problema de trabalho, de emprego, de relacionamento familiar. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, você e eu temos a paz de Cristo, e não são os problemas, as dificuldades, os desafios, as pressões que vão nos tirar a nossa paz e alegria. Porque se estivermos no Senhor, temos a paz dele, a paz que excede todo entendimento. Agora, quando não estamos andando em comunhão, quando andamos em pecado, essa paz não opera. Essa alegria falta a nós. Então, o primeiro passo, se nós estamos andando fora da vontade de Deus, se estamos andando em pecado, é nos arrependermos. E deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Não, eu não estou em pecado, eu não estou matando, não estou roubando, não estou adulterando. Se Deus te deu uma instrução e você não seguiu, você está desobedecendo. Está em pecado do mesmo jeito. Porque às vezes a gente pensa que andar em pecado, a gente já pensa logo pior. Não, nunca matei ninguém, não ando mentindo, enganando, roubando ninguém. Mas se Deus me dá uma direção, se Deus me dá um direcionamento ou uma ordem, faça isso, ande aqui, cumpra ali, e a gente não faz, irmãos, a gente está pecando pela desobediência. Amém? Então é uma análise que às vezes a gente precisa fazer. Será que eu estou andando em desobediência? Será que eu não tenho obedecido? Ah, mas essa semana Deus não falou comigo. Talvez Deus falou há 1 ano com você. Talvez Deus falou há 2, 3 anos, 5 anos e vem falando, e você até hoje não obedeceu. E aí você diz: eu não estou ouvindo Deus falar, porque Ele já se calou. Aquilo que você precisava fazer, você não fez até hoje. Aquilo que Deus mandou você fazer, você não fez até hoje. Vai esperar que Deus fale mais o quê? Amém, queridos? Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. Diga comigo: vida de santidade. Percebam que nós falamos aqui, Atos capítulo 3. Nós lemos Atos capítulo 3 a respeito de arrependimento. Então, aquilo que eu falei no início, Deus nos fala por meio da sua palavra. Nós precisamos ter comunhão com a palavra. Agora, 1 Pedro capítulo 1, no verso 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Quando nós vivíamos na ignorância, quando nós não tínhamos conhecimento das instruções de Deus, não tínhamos conhecimento, nós errávamos. Mas não era do nosso conhecimento. Mas agora diz aqui: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, os desejos antigos, os desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Porém, hoje nós não vivemos mais na ignorância, temos conhecido a Deus, a sua palavra, as suas instruções. Amém? E no verso 15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Diga comigo: vida de santidade. Vida de santidade. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer resolver um problema, e está concentrado, parece naquele problema, concentrado, e quer uma direção, quer uma resposta. Muitas vezes o nosso problema não está naquele problema, mas está em todo o estilo de vida que estamos levando. Às vezes em desobediência, fora da palavra, sem observar instruções, ensinamentos de Deus. E tudo isso vai impactar a nossa vida, irmãos. Tudo isso vai impactar a nossa vida. Talvez estamos uma crise no relacionamento, uma crise no casamento. Ah, o problema é por causa da minha esposa, o problema é esse homem que eu casei. Eu vou me concentrar aqui? Não, talvez o problema esteja lá atrás. E nós vamos ler lá atrás, está faltando vida de amor. A falta de amor, a falta de perdão, chegou a um lugar de crise no casamento. E a gente quer resolver o problema aqui, e às vezes o problema está à nossa volta. Não se concentra no nosso casamento, mas se concentra em todo estilo de vida que nós estamos levando.
A nossa vida é uma vida completa, irmãos, e a palavra, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Ela vai nos tocar em todas as áreas. Pastor, que palavra é essa? Vamos lá. Temos uma palavra do Senhor. Aquele texto ali, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Foi algo que o Senhor trouxe ao meu coração no final do ano passado, que seria como um versículo base para as nossas vidas, para essa igreja, a respeito de confessarmos a palavra. Amém? Sobre confessarmos a palavra. Se você for lá no YouTube buscar as últimas ou as primeiras ministrações desse ano, você vai ver muita ênfase a respeito disso, ensinando sobre essas coisas. Crer, falar, declarar, crer na palavra, entender, corrigir o que você fala. Mas, irmãos, não adianta eu falar todas essas coisas, declarar, mas não viver uma vida de amor. Não viver uma vida na palavra. Então essa palavra de hoje é trazendo para mim e para você um alerta de que nós precisamos nos ajustar a tudo aquilo que Deus tem falado. Não se trata, nossa vida não pode se tratar apenas, eu dizimo, não, eu entrego o dízimo 10%, eu ainda entrego mais 10% de oferta, ainda mais 10% disso. Não se trata apenas disso. É uma vida de amor, é uma vida de perdão, é uma vida de santidade, se arrepender quando erra. Tudo envolve a nossa vida precisa ser completa. Deus, Ele veio nos dar uma vida abundante. Jesus veio nos dar uma vida abundante. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida abundante é uma vida completa. De paz, de alegria, de provisão, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É uma vida abundante. Então a palavra de Deus não é apenas eu vou concentrar aqui em dizimar e ofertar, para Deus abençoar as minhas finanças, para que se manifeste tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho direito em Deus, em Cristo Jesus. Vai acontecer, vai se manifestar, mas outras áreas da sua vida podem ainda assim estarem desajustadas. Então essa palavra é para que a gente, nesse início de ano, a gente possa também observar todas essas áreas, pararmos para observarmos, e não apenas hoje ouvindo essa palavra, mas termos a prática de buscarmos na Bíblia, de buscarmos na palavra de Deus, aquilo que Ele fala conosco, para que a gente possa fazer um ajuste, acertar o alvo, a gente possa ajustar a nossa bússola para chegarmos ao alvo final. Amém? 1 Pedro, aí ele diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Diga comigo, eu sou santo, como o meu Deus é santo. Sabe, irmãos, ser santo não significa que você não vai errar. Nós ainda estamos em uma condição humana. A gente erra, às vezes a gente se irrita e peca. Mas ser santo é buscar na palavra, buscar caminhar na palavra, buscar andar em atitudes corretas, ajustando a nossa vida, ajustando o nosso proceder a cada dia. E se a palavra de Deus diz para você e eu sermos santos, é porque nós podemos ser santos. Nesse sentido, não é a santidade de Deus, a santidade perfeita, de que não há erro, mas é caminharmos para esse lugar, onde estaremos cada dia mais parecidos com o nosso Deus. Há uma necessidade de uma vida de santidade. Uma vida de santidade é oposta a uma vida de pecado. Uma vida de pecado é totalmente distinta de uma vida de santidade. Aleluia. Eu aprendi, irmãos, há muito tempo, ouvindo essa palavra, estudando no Rema, quando eu fiz em 2009, 2010, eu aprendi a respeito da justiça de Deus. Eu aprendi a respeito do perdão de Deus na minha vida, porque, irmãos, eu vivia em condenação. Eu lembro que na igreja que eu congregava, a ceia era domingo de manhã. Todo domingo de manhã, irmãos, era certo, era aquele domingo de fazer aquela análise, ver o quanto eu errei, quanto eu pequei, me arrepender, chorar diante do Senhor. Mas quando na segunda-feira eu errava, vinha aquela condenação. Só que a falta de entendimento
faz a gente ficar constrangido diante de Deus e dizer assim, eu pedi perdão ontem, nossa, eu já errei nisso hoje. Aí você fica sem graça, com vergonha de pedir perdão a Deus, aí mais tarde você erra em outra coisa, amanhã você erra em outra coisa, e aí parece que desanda. Desanda, aí você vai ali, aí às vezes domingo que vem você chega na igreja e tem que fazer aquela oração antes até de começar a louvar, porque você fala, o negócio está pesado, e aí você se sente condenado. E às vezes não quer ir para a igreja no domingo, porque a sua semana foi pesada, você sabe que errou, você sabe que pegou. Mas quando nós entendemos a justiça de Deus, irmãos, nós entendemos que ao errarmos, nós podemos ser rápidos em nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a gente, quando a gente entende que é uma graça, não é por causa da minha força, da minha capacidade, mas é a justiça de Deus através de Cristo Jesus que me justifica, o sangue dele que me purifica. Quando eu entendo isso, eu digo, errei, mas deixa para lá, vamos para frente, eu não vou errar mais. E aquilo que parecia um peso, que eu ficava carregando, martelando na minha cabeça, eu esqueço e paro de ficar preso a isso. E o pecado já não consegue me dominar mais. Eu já não ando mais em uma vida de pecado. E eu sou rápido em pedir perdão se eu errar. E a gente começa a andar em uma vida de santidade. E quando a gente se depara com o pecado, a gente percebe, opa, não posso errar, não posso cair nisso, não posso falar, não posso pensar, não posso agir assim. E a gente começa a ajustar a nossa rota. E aí aquilo que a gente errava hoje já não erro mais. Aquilo que eu vejo lá na frente, eu tinha uma tendência a cair, já não caio mais. E assim a gente vai caminhando para uma vida de santidade, irmãos. Uma vida de santidade em Deus. E a gente começa a andar em paz e alegria, leve. E eu não estou falando quando era do mundo, eu estou falando que quando eu não entendi essa palavra, um filho de Deus já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador na minha adolescência. Mas ainda assim tinha dia que era pesado, porque ficava levando sobre mim condenação. Mas a palavra nos ensina, se arrepende, deixa, avance e ande em santidade. E é isso que Deus tem para mim. Diga comigo, eu sou santo, como o meu Deus é santo. Deus está falando, amém? Aleluia. Jeremias capítulo 1, verso 5, diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus já tinha um plano para o seu futuro antes de você nascer. E Deus fala aqui com o profeta, ele diz, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Sabe, irmãos, existem pessoas que estão aqui hoje, com que Deus já falou, pessoas com quem Deus já falou a respeito de um chamado, mas tem fugido, tem resistido, tem arrumado diversos outros afazeres, mas não tem cumprido o chamado de Deus. E às vezes tem perguntado, Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, como resolver isso? Senhor, como resolver aquilo? Mas está preso em um lugar de desobediência. Não tem conseguido ouvir a voz de Deus. Não tem conseguido ouvir a instrução do Senhor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Deus trata a sua vida por completo. E aí eu estou falando especificamente de pessoas que têm um chamado da parte de Deus para o serviço ao Senhor. Um dom que Deus depositou na sua vida e você tem negligenciado. E é tanta coisa, irmãos, deixa eu te falar, se a gente não atentar para aquilo que Deus quer, a gente não tem tempo. Eu não estou pastoreando, eu não pastoreio, porque eu estava com tempo livre. Se eu for parar para fazer tudo aquilo que eu preciso, e coisas que chegam ao meu coração que eu desejo fazer, para avançar, seja na vida profissional, financeira, em várias áreas, não teria tempo de estar pastoreando. Eu sei que você é muito ocupado. Eu sei que você é muito ocupada, diligente, cuidadoso, zeloso com a sua casa, a sua família, a sua profissão, o seu casamento, com tudo.
Mas não adianta a gente conquistar todas as coisas e deixar de cumprir aquilo que Deus tem para nós, irmãos. A alegria, o sucesso do homem está em realizar aquilo que Deus o chamou para realizar. E às vezes as pessoas pensam, não, eu não quero nem ouvir a voz de Deus. É igual eu sempre falo aqui, e aí eu falo aqui, lembrei da irmã Vicentina, a mãe da Rayane, do pastor André, que eu sempre falava isso e ela ficava rindo, porque eu tinha medo de falar com Deus, eis-me aqui. Aí ela sentava bem ali atrás e ficava rindo. Eu tinha medo de Deus falar, eis-me aqui, irmão, sabe por quê? Porque se eu dissesse, Deus, eis-me aqui, e Deus me mandasse para onde? Para a China, o povo já até sabe. Eu tinha medo, eu não sei o que eu tinha com a tal da China. Um medo da China, eu não sei o que era. Mas eu tinha medo de falar, eis-me aqui, de me render a Deus, e achar que Deus vai me mandar lá para a China, e eu vou passar fome, vou ser perseguido, ou sei lá o quê. Aí até o dia que eu deixei o Espírito Santo me convencer, eu falei, tá bom, eu vou para a China, vou para onde quiser. Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu me rendo, verdadeiramente de coração, eu falo, me rendo para fazer a tua vontade. E eu fiquei esperando, e até hoje Deus não me mandou ir para a China, irmão. Até hoje. Até hoje Ele não me mandou ir para a China. Mas ao contrário, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, que Ele me sinalizou que eu deveria fazer, trouxe para mim paz e alegria. Paz e alegria. Sabe, para de fugir, irmãos, para de fugir do seu chamado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí serve para quem tem filho, para quem já teve filho, para quem não tem filho vai ter filho. Nada é desculpa. Eu sempre falo, eu tenho 3 filhos. Desde pequeno, eu estou na igreja. Desde que meus filhos eram pequenos, eu estou na igreja com eles. A Isabela, com 1 mês, a gente já saía cedo para o culto. Eu participava do grupo de louvor. Deus livrou a igreja de mim depois. Mas eu participava e eu chegava 1 hora antes do culto, independente de cantar ou não cantar. E minha esposa estava lá com a Isabela, de 1 mês, no colo. Tive o Alexandre Augusto, que hoje tem 20 anos. Depois a Isabela, depois o Samuel. Imagina se eu fosse dizer, Senhor, peraí, não vou te servir agora não. Deixa meus filhos crescerem. O Samuel ainda tem 13. Aí depois que o Samuel fosse para a faculdade, eu vou dizer sim para Deus? E nesse processo os meus filhos foram criados. Nesse processo eu cresci profissionalmente. Nesse processo eu tenho servido ao Senhor, irmãos. Sabe, Deus não vai dizer a você, olha, estou chamando você, venha para cá. Venha me servir. E você vai passar fome. E você vai passar necessidade. As pessoas acham que Deus está chamando ela para passar necessidade. Deus está chamando para servi-lo. E Ele é quem cuida de mim e de você, irmãos. Ele não me proíbe de trabalhar, não te proíbe de trabalhar, de passear, de viajar, de descansar, nada disso. Mas nós precisamos dizer sim para o Senhor. E se você tem um chamado da parte de Deus, irmãos, é bom você começar a dizer sim. É bom você começar a dizer sim para o Senhor. E você vai viver uma vida melhor. Talvez você diga, eu vivo bem, mas você vai viver melhor. Você vai ter alegria, você vai ter prazer, você vai ter leveza no seu coração de saber que está cumprindo o chamado de Deus. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Diga comigo, Deus está falando. Colossenses capítulo 3. Percebe que nós estamos falando de coisas do nosso dia a dia? Arrependimento quando pecamos, uma vida de santidade, dizer sim para o chamado de Deus. E Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18 diz: Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao marido como convém a quem está no Senhor. Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos ou servos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem,
façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Diga comigo, Deus está falando. Lembra o que eu falei? Tem muita crise, às vezes crise no nosso casamento. Eu já falo, não vou dar meu testemunho hoje, mas eu já tive crise no meu casamento. Passei situações complicadas a ponto de quase divorciar. E era por causa de quê? Inobservância da palavra. Quando a gente começa a ouvir a palavra, irmãos, a gente vê que o nosso pensamento, o nosso comportamento precisa ser mudado. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Você fala, pastor, eu não estou entendendo. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, como você viver. Se você pecar, se arrependa. Como você vai viver? Vive em santidade. E a respeito daquilo que Deus tem falado, obedeça o chamado de Deus. E a respeito do seu casamento, a Bíblia está dizendo, esposa, como é que você vai agir? Marido, como é que você vai agir? Filhos, como é que vocês têm que agir? Pais, como é que vocês vão agir com seus filhos? A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa, irmãos. A palavra nos ensina sobre o amor. Um princípio básico para o nosso casamento, irmãos, é uma vida de amor. E não é você olhar para a sua esposa, olhar para o seu marido e ficar se derretendo de paixão por ele. Não é esse tipo de amor, não. A vida de amor, quando a gente leva, a gente perdoa. Quando a gente anda em amor, a gente perdoa. Quando a gente anda em amor, a gente releva o erro do outro. Quando a gente anda em amor, a gente não se irrita. Ainda que a sua emoção queira ficar, agitada, irritada, nervosa, você fica... Vou andar em amor. Não vou jogar na cara dela, não vou jogar na cara dele o que ela fez, o que ele fez, o que ela disse, o que ele disse. Vou perdoar, vou sorrir. Pastor, é porque o senhor não conhece minha mulher, pastor. Se o senhor visse o que ela fez, irmão, se você visse o que você fez contra Deus, e Jesus morreu por você. Se você visse o que você fez contra Deus, contra a santidade dele, e ainda assim ele te amou. Então não diga se eu soubesse o que sua mulher fez. Se você soubesse como é o meu marido. Ei, a palavra nos ensina. Esposa, se sujeitar ao seu marido. Marido, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo por ela se entregou. Irmão, marido, quem é marido aí, levanta a mão. Diga comigo, é pesado. Pode falar, é pesado. É pesado. Como Cristo amou a igreja, fala, é pesado. Mas fala comigo também, eu consigo. Sabe, às vezes o homem vem conversar comigo, pastor, aquela situação, assim, aí eu olho assim para ele, irmão, sustenta, irmão, segura a onda, você dá conta, Deus te capacitou para isso. Sabe quando fala assim, esse é homem, o que vocês pensam quando alguém fala de, rapaz, esse cabra é homem? É um cara forte, é um cara decidido, é um cara responsável, é um cara cuidador da sua esposa, da sua família. Eu falei, isso é um homem. Deus te criou homem. Deus criou homem. Irmãos, sabe, a minha esposa, não, vou falar dela, não, deixa para lá. É uma mulher maravilhosa, irmãos. Uma mulher maravilhosa. Sabe, marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Então esse é o nível de amor que você tem que ter com a sua esposa. Essa mulher é muito insubmissa. Talvez se você fosse ela, você fosse submissa também. Porque às vezes o marido é um ignorante. Às vezes o marido, bicho, é bruto, grosso, indelicado, insensível. Mas na hora de pegar a palavra, ele, mulher,
tem que se sujeitar a mim, se submeter a mim, a palavra de Deus diz. Mas ele esquece que a palavra de Deus diz para ele amar a sua esposa igual Cristo amou a igreja. E Cristo não fala assim: eita igreja, estou vendo, viu? Tudo errado. E começa a jogar na cara. E joga um hype. Vou dar um raio na igreja. Vou jogar um hype. Vou pegar essa igreja na esquina. Estou só vendo aqui, vou esperar ele na esquina. Deus não age assim comigo, com você não, irmãos. E por que às vezes a gente quer agir com a esposa assim? Ah, mas ela não merece não. E você merece aquilo que Cristo Jesus fez por você? É igual. A régua é alta, irmãos. O nível é alto, é elevado. Mas agora, se a palavra de Deus diz para você amar assim, é porque você consegue. É porque você consegue, irmãos. Eu não sei, talvez eu sei a história de algum ou de outro aqui, mas não esquece a história de cada um daquilo que você viveu. Mas deixa eu te falar, divórcio é resultado da falta de amor. Ah, eu estou no 5º casamento. Esquece, irmãos, estou falando da agora. Se você está casado agora, você vai viver agora. Se o conhecimento chegou agora, você vai praticar agora, amém? Não estou querendo condenar você se você está no 1º, 2º, 3º casamento. Esquece o que ficou para trás. Mas agora, o conhecimento está chegando. Não mandei vir, veio, agora já era. Agora o conhecimento chegou. A partir de agora, irmãos, homem, mulher, não tem divórcio da sua vida, não. É amor. O amor, se você for lá ler Coríntios, vamos lá para Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. Aleluia, vamos lá. Glória a Deus, o Senhor é bom. Põe aqui para mim, 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia, o Senhor é bom. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou com um símbolo que retine. Se eu falar a língua dos homens, dos anjos, francês, inglês, italiano, espanhol, eu sou um poliglota, eu sou um estudioso, eu sou um maravilhoso, mas não tiver amor, eu vou ser como um sino que só faz barulho. Serve para nada. Vamos lá. Avança. Se eu tiver o dom de profecia, eita, mas eu prego bem, eu profetizo, eita, eu lanço palavra, eu lanço raio de fogo, eita, na igreja eu dou repré, eu dou cambalhota, eu curo, mas não tiver amor, não adianta de nada, não adianta de nada. Eita, eu sou um pastor, eita, onde eu passo as pessoas me olham, só quem não te olha é a tua esposa, que ela está cansada de ver a tua hipocrisia. Nada vale. Não adianta, irmãos. Eita, mas eu sou um pastor internacional, eu curo na frente das câmeras, na TV, sou conhecido lá no mundo, na China, que Deus me mandou para lá, graças a Deus. Mas se não tiver amor, de nada vale. Mas vamos lá. Próximo. Se eu der aos pobres, passa o próximo. Volta lá, ó. Se eu der aos pobres tudo que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada vai. Não adianta pegar seu dinheiro e sair distribuindo para o pobre, ajudando, fazendo para todo mundo ver. Se não for por amor, não tem valor diante de Deus. Mas vamos lá, avança. O amor é paciente. Eita, quantos já, os casados aqui, quantos já precisaram exercer o amor? Ó, respirar fundo. Eita. O amor é paciente, o amor é bondoso. Sabe aquela palavra que você dá vontade de falar, aquelas verdades que ele precisa ouvir? Mas o amor fala assim, não. Eu vou engolir, deixa para lá, não vou falar isso não. Eu não estou falando de falta de comunicação não, amém? Às vezes a gente precisa sentar, expor, olha, você tem agido assim, assim, assim. Mas eu estou falando às vezes falta de bondade para com o cônjuge. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não... Irmãos, eita, pensa um negocinho que às vezes é bom, a gente tenta usar a falta de amor para maltratar o cônjuge. Estou falando agora de casamento, amém? Porque o cônjuge, irmãos, é a pessoa que mais te irrita. É a pessoa que mais te faz raiva. Porque às vezes alguém está te... Quem falou verdade aqui? Vem cá, vou orar aqui. Que é esse, irmã? Não faz isso não. E aí você... 52 anos, não é possível, pai. Tá vendo um exemplo bom para a gente seguir aí, ó.
Mas a Bíblia diz que o amor não maltrata. O amor não procura os próprios interesses. Porque às vezes a gente, nossa, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Não ri não, irmã Maria. Você casou, irmãos, para você fazer o outro feliz. Não é para você pensar no seu próprio interesse, não. Ué, pastor, mas eu tenho o direito de ser feliz. Sim, eu estou falando para os dois. Se eu buscar o interesse da minha esposa, se minha esposa buscar os meus interesses, vai dar certinho, irmãos. Amor, o amor do tipo de Deus é diferente. Não dá. Eu vou procurar alguém que me faça feliz. O seu problema não é o seu cônjuge, é você mesmo. Aí vai gerar o divórcio. Se não tem o amor, se não tem essa prática de amor, vai gerar o divórcio, irmãos. Estou falando para hoje, esquece o que passou, amém? Estou falando para hoje, é hoje. Já falei, não podia não ter vindo, já que veio, agora deixou a ignorância de lado. Não me procure no gabinete, pastor, eu quero separar da minha mulher, vou fazer que nem o pastor Cláudio Duarte, né? É até a morte nos separe, vem cá que eu vou orar para tu morrer logo então. Já quer separar? Amém? Mas, irmão, chegou o conhecimento, você agora é indesculpável. Não se ira, não guarda rancor. Sabe aquele 2, 3, 4 dias sem falar com seu cônjuge? Já está vendo? Olha essa sua atitude e começa a ver ali, ó. É porque eu estou andando em desobediência. Por isso que o casamento está ruim e está piorando. Está piorando. Porque ao invés de se arrepender e resolver o problema, está cultivando o rancor. Sem falar com o meu cônjuge. Falo só o suficiente. Avança. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Vou parar aqui. Amém, queridos? O amor é o amor do tipo de Deus. Não é o amor de que ela me faz feliz, o amor que ela me fez ficar bem-humorado hoje, porque ela me tratou bem hoje, aí eu vou amá-la. Me tratou mal, ela vai ver. Não, é o amor do tipo de Deus. Independe de como agir com você, você vai agir diferente, debaixo daquilo que a palavra de Deus diz. Eu falo por experiência própria. Há alguns anos, quando eu resolvi agir debaixo dessa palavra, quando eu e minha esposa decidimos agir debaixo dessa palavra, as coisas mudaram na nossa vida. E nunca mais a gente brigou. Conversa, irmão. Que nunca mais brigou o quê? Você acha que a gente não vai brigar? A gente está crescendo, a gente está se aperfeiçoando até hoje. Graças a Deus, hoje a gente não briga. Acho que desde o ano passado a gente não briga, né? Vou bater meu recorde, irmão. Na verdade, acho que eu já superei meu recorde. Mas sabe, irmãos, é uma atitude de amor diária. Uma atitude de amor diária para com o nosso cônjuge. E o amor de Deus não vai estar restrito ao nosso cônjuge, não, amém? Aleluia. O amor de Deus, ele precisa estar em nós o tempo todo. E a palavra de Deus mostra como nós vamos agir com o nosso marido, esposa, pai, filho, o empregado. Aqui fala até do escravo. E olha, acho interessante, irmãos, guarda isso para você. Pega isso aí, ó. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando eles estão observando. A nossa conduta como filho de Deus não é apenas quando o chefe está vendo. Eita, amanhã vai ser bom, o chefe não está. Amanhã eu vou chegar a hora que eu quiser, saio a hora que eu quiser, não faço nada, fico enrolando o trabalho. Diga comigo, Deus está vendo. E a sua bênção não vem do chefe, não, vem de Deus. E se você está transgredindo algo que Deus está falando, aí você vai achar que o seu problema é de onde? Do seu ambiente de trabalho? Não. É você que está causando sobre a sua vida. Mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, e diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Às vezes,
Existem pessoas que não têm resultado no seu ambiente de trabalho, irmãos, não vão bem, porque elas fazem murmurando, fazem mal agradecidas, elas fazem reclamando. Elas não estão fazendo como para o Senhor. E o ambiente é difícil, o ambiente é pesado, ela nunca é promovida e ela nunca entende porque não avança naquele ambiente. Mas sabe, irmãos, não é para o seu chefe que você está fazendo, é para Deus. Talvez o seu chefe olhe assim, ele nem gosta muito de você, mas se Deus disser que você vai ser promovido, seu chefe, se quiser, ele que saia, mas que você vai ser promovido, você vai. Porque é Deus que vai te honrar. Deus é quem vai honrar você. Deus é quem vai honrar as suas ações, o seu cuidado, a sua diligência, a sua excelência naquilo que você faz. Amém? Aleluia. Então são ensinamentos práticos. Diga comigo, dia a dia. Nós estamos falando disso, de alinharmos a nossa vida. Deus está falando de coisas simples do dia a dia. Sabe, quando Deus fala sobre as finanças, não vou me ater muito, mas princípio de dizimar e ofertar é bíblico. Existem consequências quando nós não cumprimos esses princípios. Existem consequências quando nós não dizimamos e ofertamos. Ah, Deus manda um raio. Não, 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 não. Mas o próprio diabo, irmãos, ele sabe que estamos em desobediência, ele acha uma brecha aí e vai tocar as suas finanças. Cuidado, não é ameaça, é só irmos para a palavra. Eu estou falando da palavra, irmãos. Sabe, a sua diligência, você gasta mais do que você ganha e quer ver Deus multiplicar. Multiplicar o quê? Se você gastou tudo. Se Ele multiplicar, você está enrolado, porque só está tendo falta. Vai multiplicar a falta? Aumentar a escassez? Por falta de diligência nossa, nas nossas finanças. Porque a gente não é generoso. A Bíblia diz, a alma generosa prosperará. Quem dá ao sedento, dessedentado será. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Se você não semeia, como é que você quer receber semente? Para quê? Se semente é para ser plantada e você não planta, dá um sorriso assim para mim. Isso aí. Fica tenso não, irmãos. Mas sabe, a palavra de Jesus fala sobre finanças, sobre o comportamento financeiro, sobre como nós agimos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. É um propósito na riqueza. Ah, pastor, mas eu ainda não sou rico. Não, mas não está falando que você precisa ser milionário, bilionário, para você começar a ser generoso, não. É com aquilo que você tem. E muitos não têm feito. E aí querem a bênção de Deus. A bênção de Deus está disponível, mas existem princípios que nós precisamos cumprir, para que ela se manifeste. Amém? Aleluia. Mateus 18, 21 diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Diga comigo, perdão. Muitos filhos de Deus estão andando em falta de perdão. Estão andando cheios de rancor, cheios de mágoas, de ofensas. Talvez você olhe para você, não, eu tenho razão, eu fui magoado, eu fui ferido. E talvez se você me contar a história, eu vou dizer assim para você, é verdade. Erraram com você. Mas para por aí. Que a Bíblia não diz para você ficar com essa cara murcha, não. Tadinho de mim. Minha família nem me trata bem. Odeio a minha família. Odeio aquelas pessoas. Quero nem ver pintado de ouro. Não, eu perdoei. Agora não passa na minha frente, não. Porque senão, isso não é perdão, não. Muitas pessoas estão carregando mágoas, irmãos. Vivendo pesadas, pesadas. E eu estou falando para os filhos de Deus. Estou falando dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja. Talvez com um irmão, talvez com um familiar seu, talvez com um ex-marido, ex-mulher. Sabe, irmãos, o perdão é necessário. O perdão é necessário.
E a falta de perdão não vai atingir o outro, não. Eu sempre gosto de falar, isso aí é um exemplo talvez bem conhecido, mas a falta de perdão, ou você ter raiva do outro, é você tomar esse copo de veneno. Agora minha mulher vai ver. Vai cair durinha. Mas quem está tomando veneno é você, meu filho. Ela não vai cair durinha por causa do veneno. Não, não perdoo. Ela não merece o meu perdão, não. Por mim pode morrer, pode definhar. Por mim pode se explodir para lá. Quem vai morrer, definhar e se explodir é você. Existem pessoas, irmãos, que nem sabem que te magoaram. Você está aí remoendo, quase tentando matar, jogar um raio na cabeça dela. Você passa a ver a pessoa sorrindo. Isso é uma falsa, isso, é aquilo. E tu está morrendo por dentro, está se acabando de raiva, de ódio, de ressentimento. E a pessoa está lá crescendo, avançando, prosperando no Senhor. E você está dizendo, Senhor, como pode? Como pode prosperar? Eu fico... Ei, talvez ela se arrependeu. Talvez ela se arrependeu do que fez com você, se é que ela sabe o que fez com você e com os outros. E se não se arrependeu, irmãos, também é ela com Deus, não é você que vai julgá-la, não. E as pessoas estão morrendo por dentro, ficando amarguradas. Aquelas pessoas mal-humoradas, ranzinhas, de mal com a vida, por causa de falta de perdão. Ah, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez aquilo comigo. Carrego esse peso a vida toda. Eu lembrei agora eu não lembro exatamente qual era o que eu estava ministrando, mas um dia eu falei que há alguns anos atrás, se há alguns anos já é atrás, amém? Há alguns anos eu estava ministrando, e aí falei sobre perdão, e eu falei exatamente sobre perdoar a sua sogra. Aí eu falei, perdoa a sua sogra, irmão. Vê essa inspiração. Eu falei, perdoa a sua sogra. Hoje você vai sair daqui, vai passar, comprar uma pizza deliciosa e vai levar para comer junto com a sua sogra. Falei disso. E aí depois, passado-se um tempo, um irmão me procurou. Pastor, lembra aquele dia que o senhor ministrou assim, assim, assim? Eu não lembro. Hoje eu não lembro qual era o tema, mas eu falei a respeito disso. Ele falou, pois é, aquele dia eu passei, comprei uma pizza, levei para comer na casa da minha sogra. Ele mal pisava na casa da sogra, detestava. Ele levou a pizza para comer com a sogra e fez as pazes com ela. Hoje o ambiente familiar é outro, irmãos. Hoje o ambiente familiar é outro, irmãos. Por causa do perdão, não foi porque ele melhorou, não foi porque a sogra melhorou, porque a sogra começou a pensar diferente, mas foi simplesmente por causa do perdão, e isso impactou a vida deles. Não apenas do genro e da sogra, mas da filha, dos netos, de toda a família. Toda a família foi impactada por causa do perdão. Enquanto a esposa sofria, enquanto ele mesmo sofria com as mágoas, as raivas dele, eles estavam defiando, mas quando veio a manifestação do perdão, se manifestou a paz e a alegria no meio daquela família. O perdão, ele é restaurador, irmãos. O perdão é restaurador. E deixa eu te falar, não espere ficar emocionado. O pastor falou assim, não senti aquela emoção, aquela coisa para ir falar com minha sogra, não. Não espere ficar emocionado. É uma obediência. Não é se você se emocionar. Aqui eu não vi Jesus falar nada sobre emoção. Se você estiver emocionado, você vai lá 70 vezes 7 perdoa. Não, ele fala 70 vezes 7. Acabou. Se você quiser ficar contando quantas vezes a sua sogra te fez raiva, você conta. Mas todas elas você vai ter que perdoar. Amém? Aleluia. Diga comigo, eu perdoo. Eu libero o perdão. E ando em paz e alegria. E deixa eu te falar, às vezes você está faltando perdão, sabe com quem? Com o seu cônjuge. Coisas que ele fez lá atrás, e até hoje você guarda com você. Você precisa liberar o perdão. Porque existem coisas que na sua vida, no seu casamento, estão às vezes batendo, às vezes se arrastando, tendo problemas, mas é por falta de perdão. Perdoe o seu cônjuge, viu? Se precisar conversar com ele, converse, mas perdoe. Diga comigo, hoje é noite de restauração. Aleluia. Deixa eu avançar aqui. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 44 diz assim:
Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Fechando aqui sobre amor. Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Aleluia. Diga comigo, a régua é alta. Não é do jeito que você pensa, não, irmãos. Mas fulano se levanta pesado contra mim lá no meu trabalho. Vou orar para Deus mandar um caminhão na hora que ele for atravessar a rua. Ei, Deus diz assim: ora por ele, abençoa a vida dele. Abençoa a vida. E deixa eu te falar, irmãos. Pastor, isso não, não, pastor, aí é demais. Aí não. Eu não sinto a mínima vontade. Ei, fica tranquilo. Fica tranquilo que a palavra de Deus não condicionou a sua vontade. Ele diz: faça. Jesus só diz: faça. Mas eu não perguntei. Sabe aquele negócio que você fala para um menino? Vai arrumar sua cama. Mas eu não estou afim. Não perguntei se você está afim, eu estou mandando. Vai arrumar sua cama. Ele tem que arrumar, pronto, acabou. Se ele não arrumar, ele está em desobediência. Você não precisa falar para Deus se você está afim de amar o seu inimigo, de orar por ele. Não, Deus não está te perguntando nada disso. Fique tranquilo, não gaste seu tempo querendo responder a Deus. Ele não está perguntando, ele está dizendo: você vai amar o seu inimigo. Pastor, posso até orar, mas eu não sinto. Começa a orar sem vontade, irmão, sem sentir. Começa a abençoar ele sem sentir. Sabe, o milagre, o poder está na obediência. Não é na minha capacidade de limpar o meu coração. Agora eu perdoei. Eu vou levar um bolo de chocolate todo dia para ele, para ela. Vou levar flores. Não, irmãos. Começa pela obediência. Depois o nosso coração ele começa a ser mudado. A capacidade de amar as pessoas, ela começa em obediência ao Senhor. Não é porque você sente, porque você quer ou deixa de querer. É porque a palavra de Deus diz: ame o seu inimigo, ore por ele. Ore por ele. Começa a orar sem vontade. Depois você vai orar com verdadeira intenção, com verdadeira gratidão. E diz: Senhor, muda a vida dele. Se ele é um cabra, eu abençoo a vida dele. Ele vai mudar, ele vai melhorar, ela vai mudar, ela vai ser transformada, ela vai conhecer o Senhor, ela vai conhecer o seu amor. Diga comigo, vida diária. É disso que eu estou falando, irmãos. Qual é o título da nossa ministração hoje? Deus está falando. São coisas que você e eu, de vez em quando, nos deparamos e que estamos errando nelas. E aí você quer: Senhor, eu quero ver os anjos descerem do céu, um milagre descer, e o Senhor trazer aquele carro forte do céu. Não, irmãos, começa a fazer essas coisas simples. Nas suas finanças, começa a alinhar, a ajustar os seus gastos, a se organizar. No seu casamento, uma vida de amor, de perdão. Às vezes a gente quer ver milagres. O milagre está na obediência da palavra. O milagre se manifesta na obediência à palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Abra sua Bíblia lá, irmãos. 1 João, capítulo 1. Oh, aleluia! Para que você e eu estejamos em comunhão com Deus, nós precisamos andar conforme a sua palavra, amém? Comum união. A gente tem essa união com o Senhor, porque estamos unidos na sua palavra. Mas olha só o que diz 1 João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, diga comigo, pecado. Diga comigo, pecado, desobediência, falta de amor, falta de perdão, são trevas. Se estamos andando nisso, estamos andando em trevas.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, aí a Bíblia está dizendo, tu é um mentiroso. Fala assim comigo, irmão, pesado. Pode falar. Tem coisa na Bíblia, irmãos, que não é leve, não. A Bíblia diz assim, ó, se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Se você odeia o seu irmão, é um assassino. Que isso, pastor? É o que a Bíblia diz. É uma coisa leve? Não, é uma coisa pesada de se ouvir. Mas ela só vai ser pesada na nossa vida se nós andarmos nesse princípio de trevas. Mas se nós andarmos na luz, isso vai ser leve. Dizer, está tranquilo. Está tranquilo. Aleluia. Mentimos e não praticamos a verdade. Percebe, irmãos, como é sério? Sabe, irmãos, a vida cristã é vida maravilhosa. Em Deus você tem paz, você tem alegria, você tem provisão financeira, nada te falta, tem milagre disponível, tem anjo trabalhando a seu favor. Mas diga comigo, mas tem responsabilidade. Uma vida cristã genuína, irmãos, é uma vida de responsabilidade. É vida boa, de alegria, que mesmo quando você está com problema, você se alegra, você se diverte, mas exige responsabilidade de mim e de você. Se dissermos que temos comunhão com Ele, então nós precisamos andar na luz, como Ele andou, como Ele nos ensina por meio da sua palavra, porque se andarmos nas trevas, somos mentirosos. Se andarmos nas trevas, longe da palavra dele, longe dos seus mandamentos, se não praticarmos a verdade, somos mentirosos. Mas diga comigo, eu ando na verdade. Eu ando na luz. Porque eu ando segundo a palavra. Talvez você olhe assim, mas o senhor falou um negócio aí que eu estava fazendo. Pronto, o que eu falei hoje? Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de restauração. Se você estava errando, vai sair daqui novo, sem errar nisso. Deus não está, irmãos, essa palavra não é para apontar o dedo para você e dizer, está errando, está errada, muda. Não, Deus está falando, filho, olha aqui, peraí, está errando aqui, filho. Ajusta aí, vai, ajusta, pronto, ajustou? Bora, vamos andar. Eu tenho uma vida de paz e alegria para você. Filho. Não, libera o perdão, vai, libera. Mas libera o perdão, filho. Não, mas eu quero que ela... Libera o perdão. Liberou? Pronto, está sentindo agora na paz no coração? Está sentindo um alívio, alegria? Pronto, é assim que eu quero que você ande, pronto. É isso que Deus está falando para mim e para você, irmãos. Deus não nos acusa com a palavra dele. Às vezes as pessoas pensam, eita, será que Deus está me colocando essa doença para me ensinar? Ei, a Bíblia diz, lá em Timóteo, que Ele nos ensina por meio da sua palavra. Pronto, é o que Ele está fazendo hoje comigo e com você, nos ensinando por meio da sua palavra. Se arrependa, ame, perdoe, ajuste as suas finanças. Você quer desfrutar o melhor dessa terra? Obedece a palavra. Amém? Diga assim, não é acusação, mas é amor e restauração. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 10, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando a vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eita, que coisa melhor do que ser amado por Deus, irmãos? Tem não. Não tem coisa melhor do que ser amado por Deus. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Eu quero finalizar com um texto que está lá em Romanos, no capítulo 1. Aleluia. Diga comigo, responsabilidade. Olha só, Romanos no capítulo 1, verso 20, diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina,
têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha só, se você ler o capítulo 1 de Romanos, está falando sobre o homem que se afastou de Deus, que se lançou na promiscuidade, o homem que se misturou com homem, mulher que se misturou com mulher, e ele está dizendo tudo isso, e ele diz, olha, eu falo com o homem, eu falo com a humanidade desde a criação de todas as coisas. A criação revela a Deus. A criação revela o seu amor, a criação revela o seu poder, a sua vida. E ele diz assim, vendo a criação, sabendo de todas essas coisas, os homens que estão andando nessa vida, estão andando errados, eles são indesculpáveis. Diz assim, pesado. Não tem conversinha dizer, não, mas é porque eu não sabia, não. A própria criação revela o poder de Deus e o seu amor. Agora, irmãos, imagina eu e você que estamos ouvindo e lendo essa palavra de Deus. Será que nós vamos ter alguma desculpa diante de Deus? Senhor, mas é que o quê? É que o quê, meu filho? Dia 9, eu lembro, tu acha que eu não esqueci? Eu lembro, dia 9 você estava lá na igreja, no culto, lá no Verbo do Guará. Você ouviu a palavra, por que você não mudou de atitude? Por que você não mudou as suas ações? Se a criação, entre aspas, que a gente não ouve, o mundo não escuta, mas ele percebe, revela o poder de Deus e os homens são indesculpáveis, como nós seremos desculpáveis? Como nós argumentaremos diante de Deus tendo a sua palavra disponível? Então diga comigo, é sério. Sabe, irmãos, aquilo que nós precisamos mudar, hoje é noite de mudança. Aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, hoje é a noite. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta, irmãos, a palavra. Quando ela diz, olha, não vem com seus argumentos dizendo que é a sua esposa não, porque a palavra diz que você tem que amar sua esposa. Ah, não vem com esse marido não, porque você precisa se submeter a ele. Você tem sido insubmissa, tentando se levantar, dominar, mandar na casa, mandar acima. Segue a palavra. Ah, mas meu pai... Seu pai não, filho. Obedece seu pai, a palavra diz que você tem que obedecer. Nossa, meus filhos... Ei, pai... Você tem feito raiva ao seu filho. Você tem provocado a ira ao seu filho. Obedece a palavra, irmãos. Nós somos indesculpáveis. Essa verdade é que nos liberta. Nos liberta de quê? Eu já sou crente, já estou salvo. Mas nos liberta das angústias na nossa casa. Nos liberta dos problemas conjugais. Nos liberta de problemas no ambiente de trabalho. Quando a gente faz as coisas escondidas só porque o chefe está lá. Mas quando ele não está, a gente não faz. Mas ele está dizendo, é para o Senhor que você faz, não é para o seu chefe não. Então a prática da palavra nos liberta dos maus resultados. Ela nos coloca em um ambiente onde nós desfrutamos paz e alegria em Deus. E fecha a porta para o diabo, irmãos. Porque Satanás, ele é enxerido. Eu falo de Satanás é enxerido. Se der uma brechinha assim, ó, ele quer entrar. Mas a gente vai fechar as portas para ele. E dizer, aqui não, Satanás. Não, eu vou destruir. Eu falo assim, com que autoridade você vai destruir? Eu ando na palavra, eu tenho a palavra, eu carrego o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder saindo da minha boca. E você vai cessar as obras de Satanás, irmãos, mas você tem que ter ousadia em Deus para fazer isso. E se não andarmos na palavra, nós não teremos essa ousadia. E traremos dano para a nossa casa. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Cadê a equipe de louvor? Aleluia. Então você e eu precisamos entender que Deus está falando. Talvez você precise de algo bem específico, uma palavra de Deus específica, sim, talvez você precise. Mas deixa eu te falar, muitas coisas, muitas respostas de Deus para a minha vida e para a sua vida estão na sua palavra. E nós só vamos ouvir se lermos a palavra.
porque Ele vai falar como nós devemos nos comportar com os nossos filhos, com os nossos pais, no ambiente de trabalho, sobre perdão, sobre amor, sobre generosidade. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve um ensinamento, algo que a gente percebe que está errando, a principal atitude nossa é se arrepender desse erro. Talvez você diga assim, eu tenho esse hábito, esse costume, mas é difícil demais. É difícil demais. Mas a sua principal atitude hoje é se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem sido difícil, Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu quero deixar essa prática. Eu quero abrir o meu coração para perdoar. Perdão, irmãos, é algo que mexe muito com as pessoas. Muita gente tem dificuldade de perdoar. Mas sabe, o Espírito Santo, ele está aí dentro de você. O Espírito Santo é aquele que te traz o consolo, é aquele que te ajuda. Ele é o teu ajudador. Ele vai te ajudar hoje a perdoar. Talvez o seu perdão seja para o seu cônjuge. Fala, pastor, nós estamos bem, mas lá no fundo você tem aquela mágoa, lá no fundo você tem aquele ressentimento que você nunca conseguiu esquecer. Talvez seja do ex-cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Mas hoje é noite de você limpar o seu coração, Deus. Hoje é noite de você se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu o perdoo. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir, irmãos, você precisa fazer. Começa a falar. Começa a falar e se renda ao Senhor. O Espírito Santo, ele está aqui para te ajudar hoje. Ele está aqui para te ajudar hoje a liberar o perdão. Ele está aqui hoje para te ajudar a se arrepender da vida que talvez você esteja levando fora da palavra. E essa vida está atingindo a sua casa, essa vida está atingindo o seu relacionamento. O seu casamento que você tanto pensou, tanto desejou, tanto sonhou, parece que está desmoronando, porque falta amor, porque falta o perdão, falta você amar o seu cônjuge mais do que você a você mesmo. Falta você pensar no seu próximo, não ser egoísta. Mas porque eu tenho que mudar? Porque Deus está falando com você. Mas meu cônjuge está aqui, então deixa Deus falar com ele. Mas se ele não obedecer, obedeça a você. É a sua vida com Deus. A graça de Deus virá sobre você quando você obedecer. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Palavra preciosa, palavra poderosa para nós, Pai. Nós te agradecemos porque as tuas instruções estão aqui. Obrigado porque o Senhor fala por meio de Cristo Jesus. O Senhor fala por meio do teu amor. O Senhor fala por meio da tua palavra que está escrita, está disponível para nós. E nós nos abrimos essa noite para a tua palavra. Nós nos abrimos para ouvir a tua palavra, para obedecer-te, Senhor. Nós nos abrimos para ouvir a tua voz e dizermos sim ao Senhor. Eu oro a ti, Senhor Deus, por restauração. Vidas sendo restauradas essa noite, vidas sendo tocadas pelo teu Espírito neste lugar. Pessoas que estão com dificuldade de perdoar, o doce Espírito fala agora ao coração delas. Doce Espírito toca o coração, trazendo a tua força, trazendo essa calmaria do Senhor, trazendo esse perdão, a manifestação. Doce Espírito, traz aquela força que só o Senhor pode colocar em nós, para que haja manifestação de perdão. Corações sejam livres e corações sejam limpos nesta noite. Que haja uma noite de restauração, uma noite de arrependimento, uma noite de arrependimento de práticas que têm sido contrárias à tua vontade, Senhor. Que haja uma noite de arrependimento, corações rendidos, quebrantados. Sabemos que o teu perdão está disponível, Pai. Sabemos que o coração contrito o Senhor não rejeita. E nós te agradecemos, ó Pai, por uma noite de restauração agora, vidas restauradas, corações restaurados, a paz e a alegria do Senhor tocando vidas. A paz e a alegria do Senhor vai tocando famílias aqui nesta noite. O Senhor fala e nós estamos ouvindo. Ouvimos a tua doce voz, Senhor, e dizemos sim ao Senhor, sim à tua palavra. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo